Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o texto que desconstruiu a visão mortalista. É isso mesmo, o texto que desconstruiu a visão mortalista. E é um texto que está, é claro, na palavra de Deus. Talvez você possa estar se perguntando: que texto é esse que desconstruiu a visão mortalista? Você vai saber daqui a pouco, após a nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer e te louvar por mais este momento na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, meu Deus, pedir a tua graça, a tua força sobre a minha vida e também sobre a vida daqueles que irão assistir esse vídeo, a fim de que eles possam ser edificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vocês devem estar se perguntando, como eu já disse, que texto é esse? Nós vamos para esse texto agora. Só que antes, eu quero dar uma rápida explicação sobre o que é visão imortalista. Visão imortalista é aquela defendida por algumas pessoas que acreditam na mortalidade da alma, ou seja, acreditam que a alma morre. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que a alma não morre. E quem disse isso foi o Senhor Jesus. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Só que os mortalistas interpretam de uma forma digamos assim, pouco exegética, Ezequiel capítulo 18, 4, que diz: a alma que pecar essa morrerá, mas a alma ali, psirê, ou melhor, nefesh, não se trata de parte material que sobrevive à morte do corpo, mas de pessoa, ou seja, o homem que cometer o crime, esse vai morrer. Portanto, continua prevalecendo o que Jesus disse, que a alma não pode morrer. E então nós vamos agora apresentar esse texto que está aqui na segunda epístola do apóstolo Pedro, agora você já vai saber, capítulo 2, versículo de número 9, que diz de forma clara que os ímpios após a morte são reservados, guardados sob castigo. Eles são guardados sob castigo. Assim como estão guardados, por exemplo, os anjos caídos lá no Tártaro. Eles caíram, morreram espiritualmente, como eles não têm corpo, já foram diretos para o Tártaro. E é justamente isso que acontece. Quando o homem morre sem Cristo, na impiedade, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma entra num estado intermediário, que é o lapso temporal entre a morte e a ressurreição, aguardando o juízo. Mas em que condição ele fica ali no Hades? Não no Tártaro, mas no Hades ou Sheol, no inferno. Ele fica sob castigo. E é isso que esse texto vai dizer. 2 de Pedro 2, versículo 9, está escrito assim, olha: sabe o Senhor os piedosos de tentação livrar, os injustos para o dia de juízo, sendo punidos guardar. Veja que esta tradução é o Novo Testamento interlinear, feito com base no texto crítico, texto de Nestle Aland, nos manuscritos mais aceitos, que são o Codex Vaticanus, o Codex Sinaíticos e o Codex Alexandrinos. Então veja que alguns têm traduzido isso aqui de maneira diferente, dizendo: não, as pessoas que ele está dizendo ali são pessoas que estão sendo castigadas hoje, em vida, não tem nada escatológico, nada para o futuro, mas é agora. Como assim? Como é que Deus vai reservar essas pessoas agora, em vida, para o dia do juízo, sendo que há oportunidade para arrependimento, há oportunidade para perdão, há oportunidade para salvação. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então ele não pode estar reservando, porque se ele está reservando essas pessoas agora em vida para serem castigadas futuramente lá no Guiena, significa então que Deus decretou a condenação delas. Elas não têm nem a mínima chance de serem salvas aqui, mesmo que queiram, elas já estão decretadas. E eu creio que a maioria dos mortalistas, não acreditam nisso. Não acreditam que Deus decretou a perdição das pessoas. Portanto, essas pessoas que estão sendo punidas, elas estão na condição do pós-morte, estão no estado intermediário, sendo já punidas, como está lá em Lucas capítulo 16, do 19 até o 31, que vai falar da história do rico e Lázaro contada em forma de parábola.
Então nós vamos agora ler aqui algumas traduções, só para que vocês tenham uma ideia, que vão realmente apontar para este fato de que essas pessoas estão sendo castigadas agora. Porque existe aí uma tradução diferente, mas nós vamos, primeiro já pegamos aqui o texto crítico, e agora uma tradução, inclusive, muito citada por mortalistas, que é a NVT. Aqui na NVT está escrito assim, ó, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver? Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. NVT. Agora tem mais traduções aqui. Por exemplo, eu estou com a NAA, que inclusive um doutor em crítica textual, que já produziu obras aí para a Sociedade Bíblica do Brasil, para a Vida Nova. Ele também é de uma visão mortalista, e ele, numa palestra sua, num centro universitário, no interior de São Paulo, ele disse que essa tradução aqui é a melhor, que é a NAA. A NAA. Estou aqui, inclusive, com a Bíblia que o pastor Paulo Roberto me deu, ele que é da Igreja SOS Jesus. Ele me deu de presente, que acho que é uma Bíblia comemorativa. Muito obrigado, pastor. E aqui está, na segunda carta de Pedro 2,9, esta tradução que esse pastor disse que é a melhor tradução, né? Eu não vou falar aqui o nome dele por N razões. Capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz nessa tradução. NAA, a Nova Almeida Atualizada, que tem a Almeida Atualizada e a Nova Almeida Atualizada, que é essa tradução, que ele diz que é melhor. Está escrito assim, ó. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos, de que maneira? Sob castigo para o dia do juízo. Olha, vamos ler de novo? Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Portanto, está aqui duas traduções. Agora, nós vamos ainda para outras traduções, e eu quero dizer para os amados e amigos, irmãos, que eu já tive a oportunidade de estar no Vejam Só, na RIT, fazendo um debate, e na oportunidade que citamos esse texto para o nosso interlocutor, ali praticamente o debate acabou, porque esse mortalista não conseguiu sair do lugar, como diz aí o provérbio, né? Ficou ali patinando, mas não conseguiu explicar o texto grego, e não conseguiu explicar aqui como pode aqui o Senhor reservar sob castigo os ímpios para o dia do juízo, sendo que a alma é mortal. Ora, se a pessoa morre, acabar tudo, como é que ela vai estar sendo reservada para o dia do juízo? Portanto, caiu por terra a argumentação mortalista. E mais uma vez, num debate que teve agora no dia 9, também na RIT, com um amigo nosso, outra vez, esse texto, mais uma vez, desconstruiu a visão mortalista. E olha que agora, esse grande comentarista, que é o A.T. Robertson, ou A.T. Robertson, ele faz o seu comentário aqui no capítulo 2, versículo 9, essa obra está escrita em espanhol. E ele, quando chega aqui nesse texto, ele diz o seguinte, olha, debaixo de castigo coladizomenos, que é um particípio presente em voz passiva de coladzo, um velho verbo de kolos. No Novo Testamento, só aqui em Hebreus 4:21 aparece. E agora olha o que ele diz. O tempo presente, que é o que está aqui, enfatiza a continuidade do castigo. Olha que interessante. O tempo presente, coladizomenos, que é um particípio presente, enfatiza a continuidade do castigo. É isso que T. Robertson está falando. Mas, fora ele, tem também aqui o Dr. Valdir Carvalho Luz, da sua tradução. Essa é a tradução do Dr. Valdir Carvalho Luz, que ele também se baseia no texto crítico. E aqui no capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte, que o Senhor, os injustos, porém, sendo castigados, o Senhor guardar, porém, para o dia do juízo, sendo castigados, guardar. Ou seja, o Senhor, porém, para o dia do juízo, sendo castigados, os injustos guardar. Ou seja, que a tradução dele é assim, ao pé da letra. Então ele guarda
para o dia do juízo os injustos sob castigo, sendo castigados. Dr. Valdir Carvalho Luz, tá? E agora vamos ver outras traduções que nós estamos apontando aqui no nosso livro Perguntas Difíceis de Responder sobre a Imortalidade da Alma, que, diga-se de passagem, esta obra está esgotada. Está escrito assim, olha: sabe o Senhor aos piedosos de tentação livrar, aos ímpios, porém, para o dia do julgamento, sendo punidos reservar. Essa tradução aqui é do texto majoritário, ok? Vamos agora, do Paulo Sérgio e Olivetti Odair, ok? Pela editora Cultura Cristã. Vamos ver algumas outras traduções? ARA, Almeida Revista e Atualizada. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. ARA. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. 2 de Pedro 2,9. Eu estou lendo aqui no meu próprio livro que nós escrevemos. E ainda a Bíblia de Jerusalém. É certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos, de que maneira? Sob castigo à espera do dia do julgamento. Bíblia de Jerusalém. Vamos ver outra? BJC. Estamos aqui com ela. BJC. Portanto, o Senhor sabe como resgatar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios até o dia do juízo, enquanto continua a puni-los. Meu Deus do céu. Agora vamos para outra tradução. NVI. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ainda a Bíblia na linguagem de hoje. Assim sabe o Senhor como livrar das aflições as pessoas indicadas a Ele dedicadas a Ele, melhor, as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Agora eu vou ler o que eu escrevi aqui, olha, literalmente. Qualquer pessoa que honestamente ler esse texto de 2 de Pedro 2,9 chegará à mesma conclusão de que ele é um verdadeiro cheque-mate na doutrina da morte da alma, ou seja, na visão mortalista. Pois ele mostra de forma clara que o ímpio, após a morte, é mantido por Deus sob castigo até o dia do juízo final, como veremos a seguir. Devo confessar que já li e reli esse texto várias vezes, mas nunca o tinha visto a partir dessa perspectiva. Mas ao pesquisar um pouco mais sobre o estado intermediário, deparei-me novamente com esse texto e só então pude perceber que ele oferece uma linha de defesa incontestável para a doutrina bíblica da imortalidade da alma. Não obstante, alguns, na tentativa de escapar da verdade bíblica de que os ímpios, mortos, como vemos na história do rico e Lázaro, estão sendo mantidos em tormento no inferno, lugar punitivo de castigo e sofrimento até o dia de juízo, interpretam a referida passagem como se os ímpios estivessem sendo mantidos em vida aqui na terra, nessas condições, e que o castigo e sofrimento contemplados no texto de 2 de Pedro 2,9 estão acontecendo aqui nesta vida e não num estado intermediário no inferno, como está claro em outras passagens das Escrituras. Mas essa afirmação, além de ser alheia à revelação bíblica, que afirma que Deus está sempre disposto a oferecer uma nova chance ao pecador nesta vida, contraria tudo que a Bíblia ensina acerca dos ímpios que muitas vezes nesta vida não são afligidos, mas vivem gozando e desfrutando a vida regalada e esplendorosamente. Creio que talvez seja desnecessário dizer que Jesus deixou bem claro que enquanto nós estamos tristes nesta vida, o mundo está se alegrando e não sendo punido, né? Se alegrando. E na passagem sobre o rico e Lázaro, a respeito do rico, ele disse: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado.
Lucas 16, 25. E ainda em outra passagem ele diz: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Além disso, apesar de muitos não acreditarem que existe um estado intermediário, isso pelo fato de também não crerem que a alma possa ser imortal, de acordo com 2 de Pedro 2,9, ser imortal, 2 de Pedro 2,9 põe fim a essa questão, provando de uma vez por todas que, após a morte do corpo, a alma continua num estado de existência consciente, tal como Jesus ensinou na passagem de Lucas sobre o rico e Lázaro, onde Lázaro, mendigo após a morte, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, lugar de intimidade e bem-aventurança, enquanto que o rico, ao morrer, foi sepultado e está mantido sob castigo no Hades. Lucas 16, versículo 22. Agora veja só que Anthony Hoekema, falando acerca do estado intermediário, ele faz a seguinte ponderação. Ainda que nem 100% tudo que o Anthony Hoekema nós concordamos, porém esse texto aqui ele apresenta com muita maestria. Olha o que ele diz. O Novo Testamento diz bem pouco acerca da condição dos ímpios entre a morte e a ressurreição, uma vez que a sua preocupação principal é com o futuro do povo de Deus. Conforme vimos, a parábola do homem rico e Lázaro retrata o homem rico sofrendo tormentos no Hades após a morte. Talvez a passagem mais clara do Novo Testamento, que trata da condição do ímpio morto durante o estado intermediário, seja a de 2 de Pedro 2,9. O Senhor sabe como livrar os homens justos de provações e como reservar os injustos para o dia do juízo enquanto continua a sua punição. E ele usa a NVI. Pedro vem expondo a severidade do julgamento divino sobre os anjos que pecaram, sobre o mundo antigo e sobre Sodoma e Gomorra. De acordo com o versículo 4, Deus lança os anjos que pecaram no inferno, no grego Tartaris, para serem guardados até o julgamento. No versículo 9, Pedro está falando acerca dos homens injustos. A esses diz ele: Deus sabe como guardar ou manter sob punição até o dia do juízo, literalmente, enquanto são punidos. A palavra grega utilizada aqui, kolazomenos, é a forma de particípio passivo, presente no verbo kolazo, punir. O tempo presente do particípio transmite a ideia de que essa punição é contínua. Note a tradução da NVI citada. As palavras eis kemeran krisios, até o dia do juízo, nos revela que o que é descrito aqui não é o castigo final dos ímpios, mas uma punição que precede o dia do juízo. Além disso, não se pode afirmar que a punição aqui mencionada, até o dia do juízo, estendem claramente a punição até aquele dia D. Essa passagem, portanto, confirma o que aprendemos na parábola do homem rico e Lázaro e nos revela que os ímpios sofrem punição contínua, cuja natureza não é detalhadamente descrita aqui, entre a sua morte e o dia do juízo. É o Anthony Hoekema, como já dissemos. Portanto, fica aqui a dica, porque se vendo desse modo, não há como negar, por exemplo, que o homem tenha uma parte material, a alma, que sobrevive à morte do corpo. De outro modo, como poderíamos explicar o fato do ímpio, após a morte, estar sendo mantido sob castigo ou sendo castigado por Deus no inferno, como está claramente ensinado em 2 de Pedro 2,9? Logo, mais uma vez, fica confirmada a verdade bíblica de que a alma realmente é imortal e a visão mortalista está desconstruída. Portanto, assistam depois o debate, que olha, foi assim, fora de série. Nós chamamos de avassalador. Então o pastor ele arrasou a visão mortalista ali no Vejam Só ontem. O vídeo já está no ar. Só que o tema é justamente esse. O pastor Vailate arrasa a visão mortalista sobre 2 de Pedro 2,9 lá no Vejam Só. E temos esse vídeo para você apreciar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.
se Deus quiser.